Você ouve sua avó chorando do outro lado da oca. São soluços abafados, contidos, o tipo de choro que vem de alguém tentando desesperadamente não fazer barulho. Você tem 12 anos e está deitada em sua rede, olhando para o teto de palha, enquanto a lua cheia projeta sombras dançantes através das frestas. O ar está pesado, úmido, carregado com o cheiro de fumaça de fogueira e flores que foram espalhadas pelo chão hoje cedo. Flores para um casamento. Seu casamento. Suas mãos tremem enquanto você as aperta contra o peito, sob o vestido novo de algodão tingido com urucum, vermelho como sangue, vermelho como o pôr do sol, vermelho como tudo que está prestes a mudar. Você sente seu coração batendo tão forte que parece que todos na aldeia podem ouvi-lo. Amanhã você vai se casar com um homem que você viu apenas 3 vezes na vida. Um homem que tem 42 anos, cabelos começando a embranquecer nas têmporas, mãos grandes e calejadas que pareciam engolir as suas quando ele as segurou brevemente durante a cerimônia de noivado 6 luas atrás. Ele é cacique de uma aldeia vizinha, um guerreiro respeitado, um líder poderoso. E você? Você é a 3ª filha do pajé principal da sua tribo. Você é bonita, dizem. Você é jovem. Você é virgem. Você é moeda de troca. A porta da oca se abre silenciosamente. Sua mãe entra, carregando uma tigela de barro fumegante. Ela se ajoelha ao seu lado e, mesmo na penumbra, você pode ver que seus olhos estão vermelhos, inchados. Venha, ela sussurra. Precisamos preparar você. Você se senta lentamente. Preparar para quê? Sua mãe não responde imediatamente. Ela coloca a tigela no chão. Há ervas dentro, algo que cheira a terra molhada e flores amargas. Depois ela pega sua mão, e seus dedos estão frios apesar do calor da noite. Para amanhã à noite, ela finalmente diz, e sua voz quebra na última palavra. Você já sabe o que vai acontecer. As mulheres mais velhas já te contaram, em sussurros envergonhados, usando palavras indiretas e metáforas que não fazem nada para esconder a verdade brutal. Mas saber intelectualmente é diferente de sentir o terror visceral que agora aperta sua garganta. Mãe, você sussurra. Eu não quero. Ela fecha os olhos. Uma lágrima escorre por seu rosto, traçando um caminho brilhante à luz da lua. Eu sei, minha filha. Eu sei. Brasil, 1520. 20 anos antes da chegada oficial dos portugueses. O Brasil pré-colonial não era um lugar único e homogêneo. Era um mosaico de centenas de nações indígenas diferentes. Tupinambá, Guarani, Tupiniquim, Aimoré, Tamoio e incontáveis outras. Cada uma com suas próprias línguas, costumes, estruturas sociais e práticas matrimoniais. Mas havia algumas coisas que muitas dessas sociedades compartilhavam. E uma delas era a prática de casamentos arranjados, frequentemente envolvendo meninas muito jovens sendo casadas com homens significativamente mais velhos. Não era universal. Não era idêntico em todas as tribos, mas era comum o suficiente para que cronistas portugueses, franceses e holandeses, que chegaram nas décadas seguintes, documentassem repetidamente, com vários graus de choque, desaprovação ou interesse antropológico. Por que isso acontecia? As razões eram complexas e variadas. Alianças políticas entre aldeias ou tribos, consolidação de poder dentro de estruturas de liderança, controle sobre recursos. E sim, em algumas sociedades, porque mulheres, especialmente mulheres jovens, eram vistas como propriedade, como recursos a serem negociados. Não é confortável reconhecer isso. É mais fácil romantizar as sociedades pré-colombianas, tratá-las como paraísos perdidos de igualdade e harmonia. Mas a verdade é mais complicada, mais humana, mais real. Havia beleza nessas culturas, havia sabedoria profunda, havia sistemas de conhecimento sobre a terra, sobre plantas, sobre o cosmos que eram,
e são extraordinários. Mas também havia sofrimento. Havia injustiça. Havia meninas de 12 anos chorando na noite antes de seus casamentos. O dia do seu casamento começa antes do amanhecer. Você é acordada pelas mulheres mais velhas, sua mãe, suas tias, a anciã que serviu como parteira no seu nascimento. Elas te levam para o rio, onde a água ainda está fria da noite, e te banham com ervas especiais. Esfregam sua pele até ficar vermelha. Penteia seu cabelo até brilhar. Elas não falam muito. Apenas trocam olhares significativos entre si. Olhares que você não consegue decifrar completamente, mas que fazem seu estômago se revirar. Quando você volta para a aldeia, o sol está nascendo. Uma explosão de ouro e rosa no horizonte oriental. A aldeia inteira já está acordada. Há fogueiras acesas. Há cauim sendo preparado. A bebida fermentada de mandioca que vai fluir livremente durante as festividades. A música, tambores, flautas de osso, cantos. Você é levada para a oca principal e vestida em suas roupas cerimoniais. Colares de sementes e dentes de animais. Penas de arara e papagaio tecidas em seu cabelo. Pintura corporal. Padrões complexos em preto de genipapo e vermelho de urucum que contam a história da sua linhagem, da sua tribo, do seu lugar neste mundo que está prestes a mudar irrevogavelmente. Quando terminam, você mal se reconhece. A menina no reflexo da água, você olha para uma tigela de água parada que usam como espelho, parece mais velha, mais bonita, mais assustada. Sua avó se aproxima. Ela é a matriarca da família, uma mulher com mais de 60 anos, uma idade impressionante em uma sociedade onde a maioria não vive além dos 40. Seu rosto é um mapa de rugas profundas, sua pele escurecida por décadas sob o sol tropical. Ela segura seu rosto entre suas mãos. Você é forte, ela diz, e há algo em sua voz. Não apenas amor, mas também peso, história, memória de todas as outras meninas que vieram antes de você. Você vai sobreviver a esta noite, e à próxima, e a todas as noites depois. Você vai sobreviver porque não tem escolha, porque é isso que nós mulheres fazemos. Não são palavras de conforto, mas de alguma forma torta, são verdadeiras. A cerimônia acontece ao meio-dia, quando o sol está no seu ponto mais alto. Você caminha até o centro da aldeia, onde uma plataforma baixa de madeira foi construída. Seu futuro marido já está lá. Ele se chama Tupã, um nome poderoso, o nome do deus do trovão e criador. Ele veste suas melhores vestes de guerreiro. Há penas de águia em seu cabelo. Há cicatrizes cruzando seus braços e peito. Histórias de batalhas, de bravura, de sobrevivência. Ele te olha enquanto você se aproxima. E há algo em seus olhos que você não consegue nomear. Não é crueldade, não é exatamente gentileza. É mais como avaliação. Como se você fosse uma ferramenta nova que ele adquiriu e está tentando determinar sua utilidade. O pajé, não seu pai, mas o pajé da aldeia de Tupã, conduz a cerimônia. Há cantos, há fumaça de ervas sagradas, há palavras em uma versão antiga da sua língua que você mal compreende. E então, há o momento em que Tupã pega sua mão. Sua mão desaparece completamente na dele. Você olha para os dedos grossos, para as unhas quebradas e sujas de terra, para os calos que falam de anos segurando tacapes e arcos. E você pensa, estas mãos vão me tocar hoje à noite. Seu estômago se revira novamente. A festa que se segue é barulhenta e caótica. Há comida, mandioca assada, peixe grelhado, carne de caça, frutas. Há cauim em abundância. As pessoas bebem e riem e dançam. Há música constante. Você come pouco. Seu estômago está muito apertado para aceitar comida. Você tenta sorrir quando as pessoas te cumprimentam, te abençoam, te dão presentes, cerâmicas, cestos tecidos, ferramentas. Tupã está cercado por outros homens,
guerreiros de sua aldeia, seu círculo íntimo. Eles bebem pesadamente, contam histórias de batalhas e caçadas, riem alto. Ocasionalmente ele olha na sua direção, e cada vez que faz isso, você sente seu corpo inteiro tensionar. As horas passam com uma lentidão agonizante. O sol atravessa o céu. Tarde vira noite. As estrelas começam a aparecer. E então, quando a lua está subindo, a mesma lua que viu você chorando ontem à noite, Tupã se levanta. Ele caminha até você, estende a mão. Venha, ele diz. Não é um pedido. A música para. As conversas cessam. Todo mundo está olhando. Você pega a mão dele porque não há outra opção. Você se levanta com pernas que parecem feitas de água. E vocês caminham juntos em direção a uma oca especial que foi preparada para esta noite. Isolada do resto da aldeia, decorada com flores e folhas, com uma rede nova pendurada no centro. A oca da noite de núpcias. Ele fecha a porta atrás de vocês. De repente, o barulho da festa parece muito distante. Tudo que você consegue ouvir é sua própria respiração. Rápida, superficial, e o som dos pés dele contra o chão de terra batida. Há uma lamparina de óleo acesa no canto, projetando sombras tremulantes nas paredes. Você fica de pé no centro da oca, braços envolvendo seu próprio corpo, tentando se fazer pequena, invisível. Tupã te observa por um longo momento. Depois ele fala, e sua voz é mais suave do que você esperava. Você está com medo. Não é uma pergunta, mas você responde de qualquer forma, com uma voz que mal consegue ouvir. Sim. Ele assente lentamente. É natural. Há outro silêncio. Depois ele se aproxima. Você recua instintivamente, suas costas batendo na parede da oca. Ele para, um braço de distância. Eu não vou te machucar, ele diz. Mas vocês dois sabem que é mentira. Não porque ele seja cruel. Talvez não seja. Mas porque o que está prestes a acontecer vai doer, física e emocionalmente. E nenhuma quantidade de gentileza pode mudar isso completamente. Ele levanta a mão, lentamente, e toca seu rosto. Seus dedos são ásperos contra sua pele. Você é muito jovem. Ele murmura quase para si mesmo. Você quer gritar. Então por que você concordou com isso? Por que você não disse não? Porque ninguém disse não. Mas você sabe as respostas. Política, alianças, poder. O fato de que você não é uma pessoa com agência própria nesta equação, mas um objeto, um presente, uma ferramenta diplomática. O que os cronistas viram? Quando os europeus começaram a chegar ao Brasil nas décadas de 1500, eles ficaram profundamente perturbados por muitas práticas que observaram entre os povos indígenas. Mas poucas os chocaram tanto quanto os casamentos envolvendo crianças. Pero de Magalhães Gandavo, escrevendo em 1576, observou: tomam por mulheres suas próprias sobrinhas, filhas de suas irmãs. E quando são de pouca idade, de 7 ou 8 anos, já as tomam para si. Hans Staden, o mercenário alemão capturado pelos Tupinambá em 1552, descreveu meninas sendo prometidas em casamento ainda na infância e casadas assim que começam a menstruar, ou às vezes antes disso. Jean Delery, o cronista francês que visitou o Brasil durante a tentativa de colonização da França Antártica, 1555-1560, escreveu com uma mistura de fascínio etnográfico e horror moral sobre como meninas de 10 ou 12 anos são dadas em casamento a homens de 30, 40 ou mesmo 50 anos. É importante notar que estes cronistas europeus escreviam de dentro de suas próprias sociedades profundamente problemáticas. A Europa do século XVI tinha suas próprias práticas horríveis, envolvendo o casamento de crianças, violência sexual e controle patriarcal sobre mulheres. Então, quando eles expressavam choque sobre práticas indígenas, havia sempre uma camada de hipocrisia. Mas isso não torna suas observações menos verdadeiras. E mais importante,
não torna o sofrimento das meninas indígenas menos real. Você não se lembra de todos os detalhes da noite. É como se sua mente tivesse decidido protegê-la, borrando partes, apagando outras completamente. Você se lembra de fragmentos, a sensação de mãos em sua pele, de peso sobre você, de dor aguda que fez você morder o lábio até sangrar para não gritar. Você se lembra de olhar para o teto de palha e contar as vigas. 1, 2, 3, 4. Você se lembra do cheiro de óleo da lamparina misturado com suor. Você se lembra de querer que sua mãe estivesse ali e então ficar grata de que ela não estivesse. Quando termina, Tupã rola para o lado. Ele está respirando pesadamente. Há um momento de silêncio. Depois, ele fala: "Você fez bem. Você não responde. Você não confia em sua voz para não quebrar." Ele eventualmente adormece, sua respiração se tornando profunda e regular. Mas você fica acordada por horas, deitada imóvel ao seu lado, sentindo a dor latejante entre suas pernas, sentindo algo úmido, sangue, você sabe, escorrendo. E você pensa: é isso. É assim que vai ser agora. Todas as noites, pelo resto da minha vida. As razões por trás da prática. Para entender por que casamentos de crianças eram comuns em muitas sociedades indígenas brasileiras, precisamos entender o contexto mais amplo de estrutura social, economia e poder. Alianças políticas. Em sociedades sem estados centralizados ou sistemas de governo formais, alianças entre aldeias e grupos familiares eram cruciais para a sobrevivência. Guerras entre tribos eram comuns. Recursos, território de caça, água, terra cultivável, eram limitados. Casamentos, especialmente entre famílias de liderança, eram ferramentas para criar paz, estabelecer cooperação, consolidar poder. Controle de linhagem. Em muitas sociedades patrilineares, controlar quem se casava com quem era crucial para manter pureza de linhagem. Controlar herança de posições de liderança. Garantir que recursos permanecessem dentro de grupos familiares específicos. Valor reprodutivo. Em sociedades com altas taxas de mortalidade infantil e adulta, maximizar reprodução era crucial. Casar meninas jovens, antes que pudessem morrer de doença ou violência, e iniciar reprodução o mais cedo possível, era visto como estratégia de sobrevivência. Estruturas patriarcais. Como em muitas sociedades ao redor do mundo, estruturas patriarcais viam mulheres como propriedade ou recursos a serem controlados por homens, pais, irmãos, maridos. Mulheres jovens tinham pouca ou nenhuma voz nas decisões sobre suas próprias vidas. Demonstração de status. Para líderes e guerreiros, ter múltiplas esposas, incluindo esposas jovens, era demonstração de status, poder e virilidade. Quanto mais jovem a esposa, maior o prestígio em algumas culturas. Novamente, isso não era universal. Havia variação enorme entre diferentes grupos indígenas. Algumas sociedades eram mais matrilineares, dando às mulheres mais poder. Algumas tinham práticas matrimoniais mais igualitárias. Mas em muitas das sociedades que os cronistas europeus encontraram ao longo da costa brasileira, especialmente entre grupos tupi, essas práticas eram comuns. Você acorda com o sol batendo em seu rosto. Por um momento, você não sabe onde está. Depois, a memória volta, pesada e terrível. Você está na oca nupcial. Ao seu lado, Tupã ainda dorme. Você se senta lentamente, tentando não fazer barulho. Seu corpo dói, não apenas onde você esperava que doesse, mas por toda parte. Seus músculos estão tensos de passar a noite em uma posição rígida, com medo de se mover. Você olha para baixo e vê manchas de sangue seco em suas coxas. Na rede sob você, há uma mancha escura. Evidência. Prova de que o casamento foi consumado, de que você era virgem, de que tudo foi feito corretamente. Você sente náusea subindo em sua garganta. Tupã acorda. Ele se estica, boceja,
Depois olha para você. Há um momento estranho onde vocês apenas se encaram. Este homem que agora é seu marido. Esta menina que é agora sua esposa. Venha, ele finalmente diz. Precisamos voltar para a aldeia. As pessoas vão querer nos ver. Quando vocês emergem da oca nupcial, o sol já está alto. A aldeia inteira parece estar esperando. Há uma multidão reunida, pessoas de ambas as aldeias, sua e dele. Eles aplaudem quando vocês aparecem. Eles sorriem. Eles gritam bênçãos e felicitações. Sua mãe está lá. Ela corre até você, te abraça. Você sente seu corpo tremendo. Está tudo bem? Ela sussurra em seu ouvido. Você quer dizer não. Você quer gritar que nada está bem, que nada vai estar bem nunca mais. Mas você diz sim. Porque é isso que se espera que você diga. Porque reclamar, chorar, demonstrar qualquer coisa além de aceitação feliz seria trazer vergonha para sua família, para sua tribo, para si mesma. Então você sorri. Você aceita os cumprimentos. Você finge. E de alguma forma, esse fingimento, essa performance de estar bem quando você está completamente destruída por dentro, parece tão violenta quanto o que aconteceu na noite anterior. Os dias que se seguem são estranhos e desorientados. Você se muda para a aldeia de Tupã. Você deixa para trás tudo o que conhece. Sua família, suas amigas de infância, os lugares familiares da sua aldeia natal. Você vem com apenas o que pode carregar. Algumas roupas, alguns pertences pessoais e memórias que já começam a parecer distantes. A aldeia de Tupã é maior que a sua. Há mais guerreiros, mais ocas, mais barulho e atividade. Como esposa do cacique, você tem certo status. As pessoas te tratam com respeito, pelo menos superficialmente. Mas você também tem deveres. Você deve cozinhar para Tupã, preparar mandioca, tecer cestos e redes, manter a oca limpa e, claro, compartilhar sua rede à noite. As noites são as piores. Você nunca se acostuma completamente. Cada vez há a mesma tensão, o mesmo medo, a mesma dor, menos aguda que a primeira vez, talvez, mas sempre presente. Tupã não é cruel deliberadamente. Ele não te bate ou te tortura, mas ele também não é gentil. Ele te usa porque acredita que tem o direito de fazer isso. E talvez ele tenha. Neste mundo, nestas circunstâncias, sob estas regras. Você não está sozinha. O que você precisa entender é que você não é a única. Há dezenas de outras meninas na aldeia de Tupã que passaram por experiências similares. Algumas são esposas de outros guerreiros e líderes. Algumas são ainda mais jovens que você. Há uma menina chamada Yara, que tem apenas 10 anos, e foi casada com um dos conselheiros seniores de Tupã há 2 meses. Yara não fala mais. Ela trabalha em silêncio, olhos baixos, movendo-se pela aldeia como um fantasma. Há também mulheres mais velhas, aquelas que se casaram jovens e sobreviveram décadas. Elas formam uma comunidade silenciosa e solidária. Elas te ensinam coisas, como preparar ervas que podem prevenir gravidez, nem sempre eficazes, mas às vezes funcionam. Como tratar ferimentos e dores, como criar espaços de autonomia dentro de uma vida largamente controlada por homens. Uma dessas mulheres é Potira. Ela tem cerca de 30 anos, uma das esposas anteriores de Tupã, a quarta de 8. Ela foi casada com ele quando tinha 13 anos. Agora ela é mãe de 5 filhos dele e uma presença respeitada na aldeia. Ela te procura algumas semanas após sua chegada. Ela te encontra sozinha perto do rio, lavando roupas, e senta-se ao seu lado. Está doendo menos agora? Ela pergunta diretamente. Você fica vermelha, embaraçada, mas há algo em seus olhos, compreensão genuína, sem julgamento, que faz você assentir. Um pouco. Vai continuar doendo, ela diz. Não sempre fisicamente, mas de outras maneiras. Maneiras que você nem sabe ainda que existem. Ela pausa, olhando para a água corrente.
Mas você também vai encontrar maneiras de sobreviver, de criar alegria, mesmo aqui, de amar seus filhos, se você tiver filhos, de fazer amizades, de encontrar momentos de beleza. Como você faz isso? Você pergunta, voz pequena. Ela sorri, mas é um sorriso triste. Você aprende a dividir-se. Parte de você, a parte que eles podem tocar, usar, controlar, você dá a eles. Mas a outra parte, lá dentro, que você mantém só sua. Seus pensamentos, seus sonhos, suas memórias de quem você era antes. Essa parte eles nunca podem ter. 3 meses após seu casamento, você descobre que está grávida. Você já suspeitava? Sua menstruação não veio. E há uma náusea constante todas as manhãs. Mas quando a anciã da aldeia confirma, quando ela coloca a mão em seu ventre ainda plano e diz: há uma vida crescendo aqui, a realidade te atinge como um golpe. Você tem 13 anos e vai ser mãe. A notícia se espalha rapidamente. Tupã está satisfeito. Seu primeiro filho com você, sua nova esposa jovem. Prova de sua virilidade, de sua potência. As outras esposas te olham com uma mistura de inveja e pena. Sua própria mãe faz a longa jornada de sua aldeia natal para te visitar quando ouve a notícia. Ela te abraça e chora. Lágrimas de alegria, ela diz. Mas você vê algo mais profundo em seus olhos. Medo, porque ela sabe quanto perigo há no parto, especialmente para um corpo tão jovem. Os meses da gravidez passam em um borrão. Seu corpo muda de maneiras que assustam e fascinam você. Seu ventre cresce, seus seios incham e doem. Você sente movimento dentro de você. Pequenos tremores primeiro, depois chutes fortes, que às vezes te acordam à noite. E você desenvolve uma relação estranha com essa vida crescendo em você. Você não escolheu isso. Você não quis isso. Mas também é seu. Uma parte de você. Algo que depende completamente de você. Você conversa com o bebê às vezes, quando está sozinha. Você diz a ele, você sente que é um menino, embora não possa saber com certeza, sobre o mundo lá fora, sobre as árvores e o rio, sobre as estrelas, sobre tudo que é belo neste mundo difícil. O parto acontece em uma noite de tempestade, 6 luas após seu casamento. Você está na oca, cercada por mulheres. Potira, a parteira, suas tias que vieram de sua aldeia natal. Lá fora, trovões rugem e chuva martela o teto de palha. Lá dentro, você grita. A dor é diferente de qualquer coisa que você já sentiu. Não é como a dor das noites com Tupã. Aquilo era agudo, localizado, algo que você podia se dissociar. Isso é total, consumindo. Ondas que vêm uma após a outra sem misericórdia. Horas passam. Você perde a noção do tempo. Tudo se reduz a isto. Respirar, empurrar, gritar, respirar novamente. A parteira está preocupada. Você vê em seu rosto. Você é muito jovem, ela murmura para Potira. Os quadris são muito estreitos. Você sente terror puro. Você vai morrer aqui, você pensa. Você tem 13 anos e vai morrer dando à luz um bebê que você não quis, em um casamento que você não escolheu. Mas então, quando o amanhecer está começando a iluminar o céu lá fora, quando você está tão exausta que mal consegue manter os olhos abertos, há um último empurrão grande, uma última onda de dor, e então alívio repentino, e um grito, não seu, menor, mais agudo, um bebê. A parteira o levanta, este pequeno ser coberto de sangue e fluidos, e mesmo através de sua exaustão, você sente algo mudar em seu peito. Um menino, ela anuncia sorrindo. Elas limpam o bebê e o colocam em seus braços. Ele é minúsculo, vermelho, com olhos espremidos e punhos cerrados. Ele está chorando, alto e furioso, protestando contra este mundo frio e assustador em que acabou de chegar. Você olha para ele, este ser que cresceu dentro de você, e sente amor e ressentimento em medidas iguais. Você o ama porque é seu filho. Você o ressente porque ele é também filho de Tupã,
produto de violação ritualizada, símbolo de tudo que foi tirado de você. Mas quando ele para de chorar e abre os olhos, escuros, úmidos, buscando, e olha diretamente para você, algo se quebra dentro de você. Você vai proteger este bebê. Você vai amá-lo. Você vai fazer tudo ao seu alcance para garantir que ele tenha uma vida melhor que a sua. E se for menina, quando você tiver filhas, se tiver, você vai fazer tudo o que puder para que elas nunca tenham que passar pelo que você passou. É um voto silencioso, provavelmente impossível, mas é tudo que você tem. 1530. A chegada dos portugueses. 10 anos se passam. Você agora tem 23 anos. Você sobreviveu a 4 partos. Você tem 3 filhos vivos. O bebê, que agora é um menino de 10 anos chamado Juruá. Uma menina de 7, chamada Araci. E outro menino de 4 chamado Tupã-Mirim. Você perdeu um bebê com 2 meses de idade para a febre. Seu corpo é diferente agora. Marcado pela maternidade, pelo trabalho, pelos anos. Mas você é mais forte também, mais resiliente. Você encontrou maneiras de existir dentro desta vida que foi imposta a você. E então, os portugueses chegam. Você os vê pela primeira vez quando um grupo de guerreiros de Tupã volta de uma expedição de exploração ao litoral. Eles trazem com eles 2 homens estranhos. Pele pálida queimada de sol, barbas ruivas, roupas pesadas de tecido que cheira a mofo e suor. Náufragos, eles explicam através de gestos e algumas palavras em uma língua tupi quebrada que aprenderam de outras tribos. Seu navio se chocou contra as rochas. A maioria da tripulação morreu. Eles estão pedindo abrigo. Tupã, sempre político, concorda. Ele vê oportunidade. Estes homens têm ferramentas de metal, facas que nunca perdem o fio, machados que cortam madeira como se fosse macia como carne. Ele pode aprender com eles, negociar. Mas você, observando de longe, enquanto os homens brancos são recebidos na aldeia, sente algo frio deslizar pela sua espinha. Mudança está vindo. Mudança enorme, irrevogável. Você não sabe exatamente o que será. Você não pode prever as décadas de colonização, doença, guerra, escravização que estão prestes a devastar seu mundo. Mas você sente. Você sabe. E naquela noite, você abraça seus filhos um pouco mais apertado. Nos meses seguintes, mais portugueses chegam. Não apenas náufragos, mas exploradores, comerciantes e, eventualmente, colonos. Eles constroem um posto de comércio na costa. Eles querem pau-brasil, toneladas dele, derrubando as árvores vermelhas antigas e embarcando-as para Portugal. Eles oferecem em troca ferramentas de metal, tecidos, espelhos, contas de vidro. Tupã negocia com eles. Ele fornece trabalhadores, homens da aldeia, que cortam e carregam pau-brasil. Em troca, ele recebe machados, facas, até algumas armas primitivas de fogo. Mas há também tensão. Os portugueses olham para as mulheres da aldeia de maneiras que fazem você sentir náusea. Eles fazem comentários, riem, apontam. Alguns tentam tocar. Tupã proíbe qualquer interação não supervisionada entre os portugueses e as mulheres. Mas ele não pode controlar tudo. Uma tarde, você está no rio lavando roupas com Araci, sua filha de 7 anos, quando 2 portugueses aparecem. Você os reconhece. São membros da tripulação de um dos navios de comércio que atracou há 3 dias. Eles são jovens, talvez 20 anos, com olhos famintos que percorrem seu corpo de uma maneira que faz sua pele se arrepiar. Boa tarde, senhora. Um deles diz em português, sorrindo. Você aprendeu algumas palavras da língua deles, mas não o suficiente para responder com confiança. Você puxa Araci para perto de você e se levanta, pronta para voltar para a aldeia. O outro português dá um passo à frente, bloqueando seu caminho. Ele diz algo que você não entende completamente, mas o tom é claro. Predatório. Ele estende a mão em direção ao seu braço. Você recua, colocando Araci atrás de você.
Seu coração está batendo forte. Você grita, um grito agudo que ecoa pela floresta. Imediatamente, você ouve movimentação. Guerreiros da aldeia estavam próximos, patrulhando. Eles surgem entre as árvores, tacapes em punho. Os portugueses levantam as mãos, recuando, falando rapidamente em sua língua. Desculpas, talvez. Ou talvez apenas medo. Os guerreiros os escoltam de volta ao posto comercial. Há uma reunião tensa entre Tupã e o capitão português. Palavras duras são trocadas. Eventualmente, os dois homens são punidos, chicoteados publicamente pelo capitão. Uma demonstração para Tupã de que ele leva a ofensa a sério. Mas naquela noite, quando você está deitada na oca ao lado de Tupã, você diz algo que vem pensando há meses. Eles vão destruir tudo. Tupã não responde imediatamente. Depois ele suspira. Talvez. Mas talvez possamos sobreviver se formos espertos, se fizermos alianças, se aprendermos a usar as ferramentas deles. E se não pudermos? Você pergunta. Silêncio. Então morreremos. Ele finalmente diz. Como tantos outros antes de nós. A transformação do sofrimento. À medida que os anos passam, algo estranho acontece. O sofrimento que você pensou que era único, o sofrimento de ser casada jovem, de ter sua infância roubada, de ser usada como ferramenta política, começa a ser eclipsado por um sofrimento muito maior. As doenças chegam. Primeiro é varíola, trazida pelos portugueses. Ela varre a aldeia como fogo em capim seco. Metade da população morre em questão de semanas. Você perde seu filho mais novo, Tupã-Mirim, e quase perde Araci. Você mesma adoece, mas sobrevive. Seu corpo fica marcado com cicatrizes das pústulas, mas você vive. Depois vem sarampo, depois gripe, depois doenças que nem têm nome em sua língua. A aldeia, que já teve 200 pessoas, encolhe para menos de 80. E então, há a violência. Conflitos com outras tribos que também estão se aliando com diferentes facções de portugueses. Guerreiros morrem, aldeias são queimadas. O próprio Tupã é morto em uma emboscada quando você tem 28 anos. Ele sai com um grupo de guerreiros para negociar com outra tribo e nunca volta. Eles encontram seu corpo 3 dias depois, uma lança atravessada em seu peito. Você deveria sentir tristeza, mas o que você sente é principalmente alívio. Não é bem isso. É mais como ausência. A ausência da presença constante de alguém que controlava tanto da sua vida. Como viúva de um cacique, você tem certo status. Você não é forçada a se casar novamente. Você é velha demais agora, pelos padrões da tribo, e já cumpriu seu dever reprodutivo. Você tem seus filhos. Você tem suas habilidades. Você se tornou uma curandeira competente ao longo dos anos, aprendendo com as anciãs. Pela primeira vez em sua vida, você tem algo parecido com autonomia. É assustador, mas também é libertador. 1545. O mundo está desmoronando. 15 anos após a chegada dos portugueses, o mundo que você conheceu está quase irreconhecível. A floresta foi derrubada em vastas áreas. Onde antes havia árvores antigas, agora há plantações de cana-de-açúcar. Os portugueses trouxeram escravos da África. Pessoas de pele ainda mais escura que a sua, falando línguas que você nunca ouviu, trabalhando sob o sol em condições brutais. Algumas aldeias indígenas foram completamente absorvidas pela economia colonial. Seus membros trabalham para os portugueses, vestem roupas europeias. Alguns até se converteram ao cristianismo. Outras fugiram para o interior, tentando escapar do avanço implacável. Sua própria aldeia está em um espaço intermediário precário. Ainda existe, mas mal. Você tem agora 35 anos. Uma anciã pelos padrões da sua sociedade, onde poucos vivem além dos 40. Seu filho, Juruá, agora com 25 anos, se tornou um dos líderes da aldeia. Ele é diferente de Tupã, mais conciliador, mais disposto a negociar com os portugueses. Ele até aprendeu a falar português fluentemente. Sua filha, Araci,
agora com 22 anos, foi casada aos 13. Assim como você foi. Você tentou protestar, tentou sugerir esperar mais tempo. Mas as tradições são fortes. E em tempos de crise, as pessoas se agarram ainda mais firmemente ao que conhecem. Então você ficou de pé e assistiu sua filha ser levada para a oca nupcial, assim como sua mãe ficou de pé e assistiu você. E você sentiu a mesma mistura de horror e impotência. O ciclo continua, mas talvez não para sempre. Um dia, um padre jesuíta chega à aldeia. Ele é jovem, talvez 30 anos, com cabelo castanho e olhos que brilham com fervor religioso. Ele vem acompanhado por um intérprete indígena de outra tribo. Vim trazer a palavra de Deus. Ele anuncia através do intérprete. Vim salvar suas almas. Você está presente na reunião onde ele fala com os líderes da aldeia. Você observa com ceticismo enquanto ele descreve seu Deus, um Deus único, todo-poderoso, que criou tudo e julga todos. Mas então ele diz algo que chama sua atenção. No reino de Deus, ele declara, todos são iguais, homem e mulher, criança e adulto, escravo e livre. Todos têm almas igualmente preciosas. Você duvida que ele realmente acredite nisso? Você viu como os portugueses tratam os africanos escravizados, como eles tratam as mulheres. Mas as palavras ainda ressoam. Igualdade. Todas as almas igualmente preciosas. Depois da reunião, você se aproxima do padre. Através do intérprete, você faz uma pergunta. Seu Deus, ele aprova casamentos de crianças? O padre franze a testa. Casamentos de crianças? Meninas de 12, 10 até 8 anos, casadas com homens de 40, 50 anos. É isso que fazemos aqui. É o que sempre fizemos. O padre fica visivelmente perturbado. Não, ele diz firmemente. Isso não é aprovado por Deus. O casamento deve ser entre adultos que consentem livremente. Então por que seu povo não faz nada para parar isso? Você desafia. Ele hesita. E nessa hesitação, você vê a verdade. Porque os portugueses não se importam realmente com o bem-estar das meninas indígenas. Porque mudar práticas culturais profundamente arraigadas é difícil e politicamente complicado. Porque, francamente, os portugueses frequentemente fazem coisas piores, estuprando mulheres indígenas, mantendo concubinas, criando todo um sistema de exploração sexual. Eu vou tentar, ele finalmente diz, e você quase acredita que ele é sincero. Vou tentar mudar isso. A missão. Nos meses seguintes, o padre, ele se chama Manuel, você descobre, estabelece uma missão perto da aldeia. Ele constrói uma capela pequena de madeira com uma cruz no topo. Ele começa a ensinar sobre o cristianismo, a oferecer batismos. Alguns na aldeia convertem. Outros resistem, apegados aos deuses antigos. Você? Você está em algum lugar no meio. Você não acredita realmente neste Deus cristão, mas você vê oportunidade. Porque Padre Manuel está tentando, talvez ingenuamente, talvez destinado ao fracasso, mudar algumas das práticas que você passou a vida toda odiando. Ele prega contra casamentos de crianças. Ele insiste que meninas devem ter pelo menos 15 ou 16 anos antes de se casar. Ele até sugere que as meninas devem ter alguma voz na escolha de seus maridos. É radical, é controverso. Muitos homens na aldeia estão furiosos, mas algumas mulheres, especialmente as mães de meninas jovens, começam a ouvir. Você se torna uma espécie de aliada do padre. Você trabalha com ele, usando sua posição como anciã respeitada para apoiar suas mensagens. Você fala com outras mulheres, compartilha sua própria história, ajuda-as a ver que há outras possibilidades. É trabalho lento. As tradições são profundas. As estruturas de poder são resistentes. Mas de vez em quando, há pequenas vitórias. Uma menina de 10 anos que estava prestes a ser prometida em casamento é adiada até que ela seja mais velha. Outra menina é permitida recusar um pretendente que ela teme. São migalhas. São quase nada comparado à escala do problema.
mas são algo. 1550. Sua morte se aproxima. Você tem 40 anos agora, uma idade extraordinária em sua sociedade. Você sobreviveu ao parto múltiplo, doenças, violência, décadas de trabalho árduo. Mas seu corpo está se desgastando. Há uma dor constante em suas articulações. Você tosse frequentemente. Você está perdendo dentes. Você se move mais devagar, cansa mais rápido. Você sabe que não tem muito tempo. Aracy vem te visitar com seus próprios filhos. 3 meninas e 1 menino. A mais velha tem 8 anos. E você vê em Aracy a mesma preocupação que sua mãe deve ter sentido em relação a você. Mãe, Aracy diz baixinho enquanto vocês estão sozinhas. Estão falando em casar Maíra. Maíra é sua neta de 8 anos. Seu coração afunda. Com quem? Um dos guerreiros. Ele tem 35 anos. É uma boa aliança, dizem. Você fecha os olhos. Décadas se passaram. Padres vieram. Mudanças aconteceram. E ainda assim, o mesmo horror está se repetindo. Não deixe, você diz, segurando a mão de Aracy. Lute contra isso. Você tem mais poder do que eu tinha. O mundo está diferente agora. Use isso. Aracy olha para você com lágrimas nos olhos. Eu não sei se posso. Você pode. Você interrompe. Você deve. Porque se você não lutar pela sua filha, quem lutará? O legado de resistência. Nos seus últimos meses de vida, você faz algo que nunca fez antes. Você começa a contar histórias. Não as histórias tradicionais da tribo. Histórias de criação, de heróis, de deuses. Mas histórias de mulheres, de meninas. Você conta sobre como era ser casada aos 12 anos. Sobre o medo, a dor, a perda de escolha. Você conta sobre as outras meninas que você conheceu ao longo dos anos. Algumas que sobreviveram, muitas que não sobreviveram. Você conta para qualquer um que ouça, outras mulheres principalmente, mas também para alguns homens. Aqueles que têm filhas, aqueles que estão dispostos a questionar. E você conta para o Padre Manuel, que escreve tudo. Ele está compilando um tipo de etnografia, um registro das práticas e culturas indígenas antes que sejam completamente apagadas pela colonização. Por que você faz isso? Ele pergunta enquanto você fala, sua voz já fraca com a doença que está te consumindo. Por que é tão importante para você que essas histórias sejam contadas? Porque alguém precisa lembrar. Você responde. Alguém precisa saber que aconteceu, que não foi certo, que não deveria acontecer novamente. Ele escreve suas palavras com cuidado. E você espera, você reza, até para este Deus que você meio acredita, que algum dia, em algum lugar, alguém leia essas palavras e entenda. Você morre em uma manhã de setembro, com o sol entrando pela porta aberta da oca. Aracy está ao seu lado, segurando sua mão. Juruá está lá também, e seus netos, e várias outras mulheres da aldeia. Suas últimas palavras são para Aracy. Proteja suas filhas, não as deixe sofrer como nós sofremos. E então você fecha os olhos pela última vez. Epílogo. O que aconteceu depois? A história não termina com sua morte. Ela continua, complexa e frequentemente dolorosa, por séculos. As missões jesuítas expandem. Elas oferecem alguma proteção para as populações indígenas contra a escravização direta pelos colonos portugueses. Mas também impõem mudanças culturais profundas, conversão forçada, supressão de práticas religiosas tradicionais, reorganização de estruturas sociais. Algumas das mudanças são positivas. Os jesuítas realmente tentam acabar com casamentos de crianças muito jovens. Eles estabelecem idades mínimas, geralmente 15 ou 16 para meninas. Não é perfeito, mas é melhor que 8 ou 10 anos. Mas outras mudanças são devastadoras. Línguas são perdidas. Práticas culturais desaparecem. A autonomia indígena é cada vez mais erodida. E as doenças continuam. A varíola,
o sarampo, a gripe, elas continuam matando. No final do século XVI, as populações indígenas da costa brasileira foram reduzidas em mais de 90% em comparação com os níveis pré-coloniais. Sua família sobrevive, mas transformada. Seus descendentes se tornam mestiços, misturados com portugueses, com africanos. Eles adotam nomes cristãos, falam português, vivem de maneiras cada vez mais indistinguíveis dos colonos. A aldeia eventualmente desaparece completamente, absorvida pela expansão colonial. 2025. Memória e esquecimento. Hoje, quase 500 anos depois, essas histórias são largamente esquecidas. Quando o Brasil fala sobre sua história indígena, frequentemente é em termos romantizados. Nobres selvagens, vivendo em harmonia com a natureza. Ou é em termos vitimizadores. Povos passivos que foram simplesmente destruídos pela colonização. Ambas as narrativas apagam a complexidade. Apagam o fato de que sociedades indígenas eram humanas, com toda a beleza e brutalidade que isso implica. Que elas tinham práticas maravilhosas e práticas horríveis, frequentemente simultaneamente. E ambas as narrativas apagam histórias como a sua. Histórias de meninas que sofreram sob práticas tradicionais que eram justificadas por cultura e tradição, mas que eram, no final, sobre poder e controle. Falar sobre essas histórias é complicado. Há o perigo de alimentar estereótipos racistas sobre povos indígenas como selvagens. Há o perigo de fornecer munição para aqueles que querem justificar a colonização como civilizadora. Mas o silêncio também tem custos. Porque quando apagamos essas histórias, quando fingimos que casamentos de crianças não aconteciam, ou que não eram problemáticos, ou que eram de alguma forma diferentes e aceitáveis no contexto cultural, nós traímos as meninas que sofreram. Nós dizemos que seu sofrimento não importava, que suas vidas não importavam. E perpetuamos a ideia de que práticas culturais, não importa quão prejudiciais, não devem ser questionadas ou mudadas. A verdade complexa. Então, qual é a verdade? A verdade é que casamentos de crianças eram comuns em muitas sociedades indígenas brasileiras pré-coloniais. Não em todas, havia enorme diversidade, mas em muitas. A verdade é que isso causou sofrimento real para meninas reais. Meninas que tinham sonhos, medos, capacidade de sentir dor e trauma. A verdade é que essas práticas existiam dentro de contextos culturais complexos. Sistemas de parentesco, estruturas políticas, estratégias de sobrevivência. Julgá-las apenas pela moralidade moderna é simplista. Mas a verdade também é que contexto não é desculpa. Compreender por que algo aconteceu não é o mesmo que justificá-lo. A verdade é que a colonização europeia trouxe horrores imensos para os povos indígenas. Doenças, escravidão, genocídio, destruição cultural. E esses horrores foram muito piores em escala e brutalidade do que as práticas problemáticas dentro das próprias sociedades indígenas. Mas a verdade também é que a colonização ocasionalmente, inconsistentemente, hipocritamente, mas ocasionalmente, desafiou algumas práticas problemáticas, como casamentos de crianças muito jovens. A verdade é complicada. A verdade contém contradições. A verdade resiste a narrativas simples. E a verdade é que meninas como você, a protagonista desta história, existiram, sofreram, sobreviveram, resistiram da maneira que podiam e merecem ser lembradas. Você pode estar se perguntando por que esta história de meninas indígenas brasileiras sendo casadas jovens há 500 anos importa hoje. Importa porque casamento infantil ainda existe. Não aqui, não nesta forma exata. Mas em partes do mundo, milhões de meninas ainda são casadas antes dos 15 anos, antes dos 12, antes dos 10. As justificativas são diferentes, as culturas são diferentes, mas o sofrimento é o mesmo.
Importa porque a tensão entre respeito cultural e direitos humanos universais ainda é real e complexa. Como honramos diversidade cultural, enquanto também dizemos que certas práticas, independentemente de contexto cultural, são inaceitáveis. Importa porque a história das mulheres, especialmente mulheres em sociedades marginalizadas, ainda é frequentemente apagada, romantizada ou distorcida. Importa porque entender o passado completamente, incluindo as partes desconfortáveis, é crucial para entender o presente e construir um futuro melhor. E importa porque em algum lugar, agora, há uma menina de 12 anos enfrentando uma noite de núpcias que ela teme. Talvez em um país distante. Talvez mais perto do que gostaríamos de admitir. E essa menina merece que nos importemos. Merece que lutemos para mudar o mundo que permite que isso aconteça. Merece que nos lembremos de todas as meninas que vieram antes dela e sofreram em silêncio. Sua história, a história da menina indígena brasileira de 1520, é também a história dela. E ambas merecem ser contadas, ouvidas e lembradas. As práticas descritas nesta narrativa, incluindo casamentos envolvendo meninas muito jovens, estão documentadas em fontes primárias históricas. No entanto, é crucial entender as limitações dessas fontes. Os cronistas europeus que documentaram sociedades indígenas brasileiras traziam seus próprios preconceitos, agendas e mal-entendidos. Eles frequentemente generalizavam de encontros limitados. Eles interpretavam práticas através de lentes culturais europeias. Eles às vezes exageravam ou inventavam para chocar leitores europeus. Ao mesmo tempo, descartar completamente essas fontes, porque são problemáticas, seria outro tipo de erro. Fontes imperfeitas ainda podem conter verdades importantes. A abordagem mais responsável é usar essas fontes criticamente, reconhecendo suas limitações, enquanto também reconhece o que elas revelam sobre realidades históricas. E é crucial lembrar que sociedades indígenas eram e são diversas. Práticas que eram comuns em algumas tribos não existiam em outras. Generalizar sobre os índios como um grupo monolítico é tão problemático quanto ignorar problemas reais que existiam. Esta história tenta navegar esse terreno complexo com respeito tanto pelas sociedades indígenas quanto pelas meninas que sofreram dentro delas.